Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim. Bora falar um pouquinho aí sobre esse trágico Vasco 4, Cruzeiro 0, partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde a minha expectativa particular era que fosse um jogo equilibrado, competitivo, com ambos os times tendo seu momento dentro da partida, tanto defensivo quanto ofensivo, só que não foi isso que eu vi nessa trágica manhã de sábado ensolarado lá no Rio de Janeiro. O Vasco, desde o princípio, teve o comando do jogo, teve a bola em seus pés. O Cruzeiro até esboçou uma atitude ofensiva no iniciozinho do jogo, mas muito rapidamente o Vasco tomou as rédeas da partida para si e aí frequentou bastante o campo de ataque e acabou ganhando muitos embates físicos contra o nosso time ali no campo de ataque deles. A nossa zaga não teve bem, as laterais hoje deixaram um pouco a desejar também, assim como o meio-campo e assim como o ataque. Não dá pra gente enaltecer nenhum setor do time do Cruzeiro hoje, porque foi uma partida assim bem deplorável. Talvez tenha sido a pior partida do Sub-20 do Cruzeiro nessa temporada, pelo menos eu não estou me lembrando de nenhuma outra onde o time foi tão inoperante, tão sem criação, sem vontade, sei lá, cara, faltou tudo no Cruzeiro hoje, desde a parte defensiva até a parte ofensiva. Cruzeiro foi a campo com o seguinte time: Denis no gol, Johan na direita, Everton, Paulo na zaga e Kaique na esquerda. Dois volantes, Mitkov sendo o primeiro, Ageu o segundo volante, um camisa 10, que é o Daniel Júnior, aberto na direita, Igor Lemos, aberto na esquerda, Stênio, e lá no comando de ataque tivemos o Hugo. O time um pouco modificado, até porque dois dos titulares não viajaram com o time para o Rio, porque provavelmente serão relacionados amanhã para o jogo contra o CRB. São eles o lateral direito Riquelme, que deu lugar ao Johan, que entrou aí hoje, e também o centroavante Vitor Leque, que para o seu lugar foi posto aí o Hugo, que não fez nada de muito positivo na partida não. Então o Cruzeiro aí com alguns desfalques, tivemos também o Queiroz ficando no banco, para o Igor Lemos voltar ao time titular. O Queiroz, que na minha opinião vem sendo um dos caras mais perigosos do ataque do Cruzeiro. E para mim, até aqui, nesse time sub-20 do Cruzeiro, a grande decepção fica por parte do Paulinho, que está no banco de reservas, aquele que veio muito bem recomendado do São Paulo, mais de 100 gols pelas categorias de base lá, mas que aqui no Cruzeiro não conseguiu se encontrar ainda. E mesmo com o Vitor Leque não estando à disposição, ele não foi o titular na partida hoje. Então o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Vasco desde o início da partida, cara, muito pressionado. Como eu disse, o Vasco ganhando os embates físicos. Tanto é que o primeiro gol do Vasco foi aos 8 minutos do primeiro tempo. E ele sai de uma jogada onde o ponta esquerda lá, o Vinícius, se eu não me engano, sai trombando, tromba com o Johan, depois tromba com o Everton, ninguém consegue derrubá-lo e a bola sobra na entrada da área pro MT, que até outro dia jogava no profissional do Vasco, e aí ele acertou um chutaço da entrada da área, que vai demorar até ele acertar outro chute desse, mas ele foi muito feliz no lance, sem chance de defesa para o goleiro Denis. Tivemos também o 2-0 acontecendo logo aos 19 minutos, 10 minutos depois o Vasco já tinha ampliado e o Cruzeiro não tinha tido a bola em seus pés para tentar criar jogada de ataque e chegar lá na frente. Então foi um primeiro de amplo domínio do Vasco. Ao fim do primeiro tempo, aos 46, o Vasco já tinha feito o terceiro gol, mais uma vez ganhando no embate físico, trombando com o Everton, trombando com o Kaique, lá pela nossa lateral esquerda e lado direito do ataque deles, e a gente não conseguindo fazer o corte. Então a parte física do Vasco hoje eu diria que se sobressaiu demais sobre a do Cruzeiro. Segundo tempo, o treinador fez algumas mudanças ali, tirou o Stênio, colocou o Breno no meio campo, então nós passamos a jogar com dois atacantes. O Daniel Júnior estava encostando um pouco mais à frente, colocou também o Ramon Rocha, lateral direito, que veio da base do Palmeiras, que dizem que é muito bom jogador, entretanto voltou a jogar após se recuperar de lesão. Então se teve um ponto positivo hoje, foi ver o Ramon Rocha em campo, uma vez que ele estava lesionado, e ele até deu um cruzamento muito bom no segundo tempo, achando o Hugo sozinho dentro da área, e de cabeça ele acabou finalizando por cima do gol. Um gol que um cara centroavante, camisa 9, não pode perder,
mas infelizmente ele acabou errando a finalização nesse ótimo cruzamento do Ramon Rocha. Cruzeiro tomou 4-0 aos 19 do segundo tempo e aí a maionese já estava desandada de vez. Foi um contra-ataque do Vasco. O goleiro deles deu um lançamento na ponta esquerda para o Vinícius, que inclusive fez um hat-trick hoje contra o Cruzeiro. 3 gols do ponta esquerda do Vasco. E com assistência do goleiro ele carregou, ganhou do Matheus Vieira na velocidade. O Matheus Vieira, zagueiro que havia entrado no lugar do Everton, que já estava amarelado desde o primeiro tempo. E aí ele só correu em direção ao gol e bateu na saída do Denivs. Cruzeiro tomou 4 gols, um deles eu acho que era uma bola defensável para o Denivs, uma bola cruzada, rasteirinha, foi fraca. Achei que era defensável para o Denivs, nas outras 3 não tinha muito o que ele fazer, mas foi até uma partida positiva do Denivs, apesar dele ter tomado 4 gols. Ele fez 3 defesas assim, de nível bem difícil, salvando gols realmente. Então o Denivs, se dá para destacar alguém hoje nessa derrota do Cruzeiro, eu diria que seria o Denivs, que apesar de ter tomado um gol defensível, ele fez outras 3 defesas de nível bem complicado. E é isso, cara, não tem nem muito o que falar. O Cruzeiro foi inoperante no ataque e muito deficiente no sistema defensivo. Com isso, o Cruzeiro ficou da seguinte maneira na tabela. A gente está vendo aí, ó. Cruzeiro e Vasco estavam empatados na tabela ali. Vasco em 10º, Cruzeiro em 11º, ambos com 16 pontos. Cruzeiro vinha de 5 jogos sem perder, 3 empates, 2 vitórias. Só que a gente deu mole nesse confronto direto contra o Vasco. Então o Vasco foi a 19 pontos. A tabela não está atualizada, tá, pessoal? Vasco foi a 19 pontos e o Cruzeiro fica estacionado nos 16. Lembrando que nesse formato de Campeonato Brasileiro se classificam os 8 primeiros e aí jogam os mata-mata, como era o brasileiro principal, né, da categoria principal no passado. Cruzeiro fica então com 16 pontos, vê o Vasco ainda 19, né, toda a galera de cima ali vai jogar ainda, então é muito provável que o Cruzeiro perca uma ou outra posição, que ele se distancie ainda mais do G8. Restando aí 6 partidas, né, 18 pontos em disputa, o Cruzeiro vai ter que tirar uma diferença aí de pelo menos 3 pontos. É possível, o narrador na hora do jogo disse que o Cruzeiro daria adeus à disputa pelo G8, eu discordo completamente, tem muito campeonato para rolar ainda, mas realmente o Cruzeiro hoje perdeu uma baita oportunidade de encostar no pelotão lá de cima, mas acontece. Vamos torcer para que o nosso time se recupere na próxima rodada, que vai ser contra o Clube Atlético Paranaense, que está no 2º lugar da competição. Cruzeiro, então, no próximo domingo, né, sem ser amanhã, no próximo domingo, vai enfrentar o vice-líder da competição em casa, talvez na Arena do Jacaré, né, ou no Sesc Venda Nova. Vamos ver como é que vai ser essa questão da reforma lá, se vai permitir ou não jogos, enquanto o pessoal mexe no gramado lá para o time principal. Então é isso. O time do Cruzeiro não acordou nesse sabadão para jogar a partida, acabou tomando a traulitada do Vasco, e se fosse para destacar um destaque positivo, eu destacaria o goleiro Denivs com ótimas defesas, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, use os comentários aí, caso você tenha assistido o jogo, e lembrando que hoje, 8 horas da noite, tem live Passa a Régua pra gente poder trocar uma ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço, ótimo sábado a todo mundo, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.